Olá, gente querida, seja bem-vindo, seja bem-vindas ao nosso canal. Eu me chamo Leslie, sou uma brasileira que mora um bom tempo na Suécia, mas de vez em quando a gente dá umas voltas fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Missões. Missões pode também fazer no seu vizinho, na padaria mais próxima, na sua família, no seu trabalho, na escola. Bom, uma diversidade de oportunidade de fazer missões. Eu vou explicar para vocês como, quando e por que Deus nos trouxe para esta cidade. Hoje, gente, o sol está bem. Vamos daqui. Tem que botar aqui porque daqui a pouco o sol está bem forte aqui em Algarve. Não é brincadeira não. Nós estamos no mês de outubro. É um outubro muito quente. Eu vou tentar resumir, eu já falei em alguns vídeos anteriores, mas eu vou tentar resumir qual foi o motivo e como nós viemos para cá. Bem, na época, em 2016, nós morávamos em Londres e meu esposo falou, vamos passar 2 semanas em Portugal. Bem, foi muito bom. E 2 semanas antes de virmos para cá, ele fez um check-up. E depois nós viemos para cá, check-up no médico, né? E viemos para cá e meu filho saiu da Suécia, veio para cá também, nós nos encontramos no aeroporto. Alugamos um apartamento aqui, perto da praia, e gostamos e tudo. Quando nós estávamos aqui uma semana, o médico mandou um e-mail dizendo que ia ligar para o meu esposo, dizendo que precisava conversar com ele sobre a sua saúde. E bom, estava bem complicado, muitas coisas, sabe? Estava pré-diabético e muitas outras coisas que ele precisava perder aquilo, emagrecer, e foi orientando. E aquilo deu um choque nele, que às vezes a gente tem que levar um susto, né? Porque alguns irmãos, dentro da família, irmãos da igreja, quer explicar para você, mas a gente, não, sabe, as pessoas não querem ouvir, vamos falar a verdade. Quando, sabe, você conversa com as pessoas, quando elas chegam perto de você e falam, nossa, você tem uma boa saúde, você tem uma boa pele, mas tudo tem um preço, né? Então, bom, mas nem muitas pessoas querem pagar o preço. Tudo na vida não é de graça. Até ser cristão, você precisa se esforçar. Então, vamos voltar. Então, quando nós viemos para cá, e nós pensamos, vamos fazer uma coisa, de vez de passarmos 2 semanas, vamos conversar com a dona do apartamento, e se ela faz um preço bom, porque era muito caro por semana, era época de turismo, né? Não, acho que não, já não era, já era baixa temporada, mas mesmo assim era caro. Então ela fez um preço por 6 semanas, tudo bem. E nós começamos a mudar nossa dieta drasticamente. Sabe o que é drástica? Não é aquela coisa assim, eu vou tirar o açúcar do café. Não. É aquela coisa assim, tipo drástico. Ou você entra na guerra, ou você não entra. Então, o que aconteceu? Aí passamos já um mês, meu filho foi embora, eu lembro que era um dia de sábado, e no domingo nós começamos a dar uma caminhada, dar uma volta na quarteira antiga. As casinhas bem bonitinhas, gente, parece uma casinha de boneca as casinhas. Dá vontade de entrar dentro, sabe, sentar e tomar um café com as velhotas, as anciãs, né, que chama velhotas. Bem, aí o que aconteceu? Eu estava olhando assim, entrei e eu vi um portão, entrei assim, num portão e vi que havia uma quadra de basquete. E olha, gente, foi sobrenatural, porque foi o Espírito Santo que nos levou lá. E eu entrei, né? E olhei, ué, mas isso aqui é uma igreja. Lá no final não tinha, a placa estava bem antiga, estava bem, sabe, já apagada pelo sol. E depois eu fiquei pensando, vou entrar. Aí eu entrei, fui bem recebida, conheci o pastor Vanderlei Carvalho.
tá? Ele já é pastor aqui há bastante tempo e conversamos. Ele nos convidou para ir à igreja à noite. Nós fomos à igreja à noite e quando nós estávamos assim sentados no lado esquerdo, eu lembro, ele nos convidou para que fôssemos à frente para orar por nós, porque ele falou que nós estávamos enfermos e realmente nós estávamos. E aí começa toda a história, não somente no processo físico, processo espiritual, emocional e muitas áreas da nossa vida. E aí começou. Meu esposo começou a fazer exercício, essas caminhadas, cortamos a carne vermelha, só comíamos frango do campo, gente, que lembra, na minha época, nós íamos na feira, perguntávamos, olha, eu vou ali fazer umas compras, aí né, nesse período eles abatiam o frango e quando não voltávamos, o frango já estava abatido, tudo direitinho, já empacotado e pagávamos. Era fresco. E aqui ainda existe isso, vocês acreditam? Então, bem, aí depois nós começamos a comer só frango do campo e ovos e peixe. Tiramos carne toda a classe e tomava muita sopa de legumes. Aqui nesse país se come muita sopa. Tem sopa de tudo quanto é lugar. Tem sopa de toda maneira em tudo e quanto é lugar. Então, gente, sopa de legumes, sopa de, sabe, coisas bem suculentas mesmo, de todas as verduras e legumes que nosso corpo precisa. E aí foi o processo, muito treinamento, sabe? Muitas vitaminas, suplementos também, porque depois dos seus 50 anos você sabe que nosso corpo já não produz tanto isso, né? A não ser, por exemplo, vitamina C, a gente tomava muito suco, sabe? Não muito, porque também você tem que pensar que não pode tomar muito suco, porque é por causa da frutose, que também não é bom. Mas vamos voltar nessa parte espiritual. Então foi assim o processo, muita coisa mudou na nossa vida, nossa mente, sabe? Nós começamos a buscar mais a Deus, nós buscamos mais a palavra, começamos a ler a palavra. Aqui é comida sólida, aqui não é blá 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 não, gente. Aqui não é aquela coisa assim, tanto que a igreja é uma igreja humilde. Agora que há 3 anos atrás que ela foi renovada, mas é uma igreja humilde, uma igreja que as pessoas chegam aqui, sabe? Alguns realmente querem buscar o Senhor como nós, alguns vêm como turista, né? Vêm, dá uma olhada, vê se consegue emprego, vê se consegue moradia, depois que consegue todas essas coisas, desaparece. Mas tudo bem, o nosso pastor já sabe, ele já passou por várias experiências, então ele já entende como é que funciona. Nós, seres humanos, somos egoístas, né? Lembra da história deixa eu virar aqui o sol. Lembra daqueles os leprosos, que eram 10, só um voltou para agradecer a Jesus? Deus curou, Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então, gente, o que aconteceu? Nós chegamos a comprar algo aqui, uma longa história, que não é importante. Então depois nós fazíamos sempre essa rota, Suécia, Inglaterra, aqui, Suécia, Inglaterra, aqui. E todas as vezes que nós víamos para cá era realmente para nos alimentarmos espiritualmente. É jejum, é consagração, é oração de manhã, de tarde, de noite, sabe? Consagração de família, luta, muitas das coisas. Meu filho já passou aqui, não na igreja. Minha filha, então tem muitas experiências, sabe? Muitas almas já se converteram. Deus me usa bastante aqui. Vocês pensam que aqui é um lugar de praia, só curtir? Não, gente, a gente trabalha, porque o meu esposo ele trabalha remote, quando trabalha em casa. Então ele usa essa ferramenta para nós estarmos aqui. Porque a gente não pode estar passando férias. A vida não é férias 24 horas, um mês, 2, 3. Não é isso. Eu estou aqui, eu trabalho. Não estou de graça. Eu caminho de manhã, depois já vou para casa, vou trabalhar. Tenho os meus livros, eu tenho que estudar, eu estudo online, entendeu? Tudo isso. Eu sou técnica de enfermagem, mas a gente tem que estar sempre update, né? Na área que a gente trabalha. Então isso a gente tem que entender. Muitas pessoas, eles querem vencer na vida, mas é uma combinação de tudo isso, tá bom? Então eu acredito, gente, que nós estamos realmente vivendo nos últimos dias. Nós não estamos aqui, sabe, para ser, por exemplo, eu vejo muitos, eu não vou ficar entrando em detalhes, né, que usa essa ferramenta como YouTube, de vez de falar a palavra, de levar o evangelho,
eles usam o evangelho, mas para ganhar dinheiro, né? Mas bem, gente, não estamos aqui para condenar ninguém, quem é o juiz aqui é o Senhor. Nós já temos vários YouTube aí para falar dessas pessoas. Mas importante, gente, é vocês ganharem alma. Eu vou falar uma coisa assim bem interessante, que aqui passa, olha gente, quase todos os dias eu tenho experiência aqui nesse lugar impressionante. Eu vou resumir o que aconteceu esses dias, por isso que sempre de manhã nós temos uma oração 6 horas na igreja. Então eu levanto, faço meu café e vou voando para a igreja, ainda está escuro. Gente. E aí, sempre nessas orações, eu sempre peço ao Senhor, Senhor, usa-me, Pai. Traga-me as pessoas que estão sedentas de Ti. Porque não adianta você estar falando para pessoas que não querem ouvir, tá bem? Então, esses dias eu fui na IKEA, que tem aqui lá em Laulé. Então, eu peguei o ônibus para comprar uma panela de aço, porque a panela que temos aqui, onde nós estamos, de apartamento de temporada, não tá bom, tá toda ruim. Eu falei, vou lá na IKEA, porque eu conheço o produto, eu conheço como é que se diz, a qualidade do que eles vendem. Então eu fui lá comprar e peguei o ônibus. E nessa de sentar, esperar o ônibus, tinha uma moça portuguesa de Lisboa. As pessoas que nascem em Lisboa são lisboeta. E aí eu sorri para a moça e eu perguntei o horário. Ela disse, eu não tenho. Eu falei, eu vou lá dentro da rodoviária e vou pegar um papelzinho onde tem os horários. Aí eu perguntei a ela se ela também queria. Eu falei, obrigada. Aí eu trouxe para mim e para ela. E aí puxou o assunto, ela começou a conversar, ela falou, dá para se ver que você é do Rio, e aí conversa vai, conversa vem. Aqui as pessoas conversam bastante, são muito abertas. Aqui em Algarve, porque eu já ouvi que lá para cima as pessoas são mais fechadas. Eu acho que até entendo, é mais frio, entendeu? As pessoas são mais fechadas, assim como onde eu moro, né, na Suécia. Então, bem, ela muito alegre, começou a conversar comigo. Aí nós começamos a falar sobre profissão. Eu não lembro se ela me perguntou no que eu trabalhava, algo assim. E ela falou assim, olha, eu tenho uma firma com meninas. Bom, gente, eu nem vou dizer o que ela falou para mim, qual é o trabalho dela. Aí, entendeu? E ela começou a conversar comigo, sabe? Que ela era dona de jovens e mulheres que se vendem, tá? Seu trabalho. Como diz lá no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, as pessoas que trabalham na repartição públicas. Então, bem, ela conversando e eu escutando, sabe? E eu com esse chapéu. E ela dizia assim para mim, nossa, você não mora no Brasil. Eu falei, não, eu moro na Suécia. Aí ela falou assim, dá para se ver. Eu não sei por quê. Aí, bem, Deus entrando dentro do ônibus, ela começou a conversar e eu achei que ela estava interessada que eu trabalhasse para ela. E eu escutando e tal. E aí eu acho que ela entra no assunto sobre minha profissão. E aí eu mostrei algumas fotos para ela e falei assim, olha, aí ela percebeu com meu uniforme que eu sou técnica de enfermagem, que eu trabalhei, né, em vários lugares, no hospital e tal. Aí ela se assustou, né, ficou assim me olhando e eu falei para ela, olha, eu sou técnica de enfermagem na Suécia, mas todas as vezes que eu venho para cá, nós trabalhamos como missionários, nós somos missionários aqui. Olha, gente, quando eu disse que eu e meu esposo somos missionários, que viajamos vários lugares e fazendo missão, ela se derreteu, gente. Ela começou a chorar. Ela começou a falar da vida dela. E eu lá estava escutando. Aí ela começou a dizer que com 16 anos ela conheceu um brasileiro e ela se engravidou dele porque ela queria sair de casa, porque os pais dela tinha problema de álcool, era alcoólatra. E foi falando, gente, foi falando toda a história dela. E ela começou a chorar, eu dei um abraço nela, mostrei para ela todo o meu carinho.
sabe? Falei de Jesus para ela, falei do carinho, falei do que Jesus fez na minha vida. Olha, gente, imagine, daqui de Quarteira para Almacio, que ela soltou, onde ela desceu do ônibus, era questão de que, acho que 15 minutos, eu acho. Em 15 minutos, nós falamos o que era necessário. Eu dei um abraço nela, ela me deu o cartão dela, aqueles cartões que você se imagina, né? Botei dentro do meu celular, dei um abraço a ela, nela, falei, ela me deu o telefone, e aí ela foi chorando em lágrimas. Ela disse, liga para mim. Eu falei, eu vou ligar. Eu falei para ela assim, liga para mim. Eu falei, eu vou ligar. Dei um abraço, dei um beijo nela, disse para ela que Jesus a ama, Jesus a quer. E ela saiu, sabe, desceu, olhou para mim, mandou um beijo, um abraço, assim, ela fez aquela posição de um abraço e as lágrimas caíram. Então, meus irmãos e meus amados, seja cristão, católico, não católico, sabe, cristãos que creem em Jesus, nós devemos fazer a diferença. Nós devemos ser o sal e a luz do mundo. Jesus é a luz, mas Ele nos usa para levar a luz para aquelas pessoas que estão sedentas. Com certeza, aquela mulher, ela precisava de um carinho. Ela precisava de ouvir aquilo. Ela precisava, sabe, não ser condenada do que ela, porque ela trabalha. Ela até mesmo disse, olha, esse trabalho que eu faço foi um dos primeiros. E eu disse para ela, Jesus falou para aquela mulher, aqueles que né, eu resumindo para ela, né, porque ela não entende, eu dizendo para ela que Jesus não a condenava. E quem sou eu para condenar? E ela, sabe, eu nunca mais, eu guardei, eu vou ligar para ela. Vou marcar um encontro com ela. Mas eu preciso me preparar, porque ela está sedenta, ela precisa ouvir o amor de Jesus. Tá bom, gente? Eu espero que não esteja muito comprido. Eu gostaria de realmente falar mais coisas. Eu não sei se esse som vai sair diferente por causa do barulho da água, mas eu espero que vocês entendam o que eu quero deixar para vocês, tá bom? Fica na paz do nosso Senhor, que Deus guarde, as protejam, tá bem? Até a próxima, se Deus assim permitir. Fica com Deus. Heido! Tchau!